Fala, meus queridos e minhas queridas irmãs, bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus a todos vocês, que o Senhor nos abençoe grandemente nesta manhã de hoje, terça-feira, é isso mesmo, terça-feira, estamos ainda no início da semana, segunda semaninha do mês de julho, que o Senhor nos abençoe grandemente, que o Senhor nos honre de maneira especial. E eu quero louvar ao Senhor pela sua vida, porque você está aqui no nosso Café com Palavra. É isso mesmo, gente linda, gente abençoada por Deus. Nós estamos aqui no nosso devocional. Esse é o lugar da bênção, é o lugar da vitória. Eu sou seu irmão, seu amigo, pastor e terapeuta Carlos Gonçalves. Estamos juntos todos os dias, segunda a sexta, 7 horas da manhã. Esse é o nosso momento, com Deus. Deus abençoe você de São Paulo, você de outros estados, você de outros países, vocês que estão aqui conosco todos os dias, que o Senhor nos abençoe. Estamos na série de mensagens Pare de Fugir. É isso mesmo, pare de fugir. Muitas das vezes nós estamos nessa fuga desenfreada, evitando situações, correndo de um lado, correndo do outro, tentando de todas as maneiras resolver de maneira humana coisas que Deus quer que nós resolvemos de maneira espiritual. Estamos deixando um monte de portas aí sem fechar, saindo de lugar, entrando no outro, situações sem se resolverem. Isso tudo, gente, afeta o nosso emocional. Porque a gente começa a lembrar, olha, fulano, aconteceu isso, eu não resolvi, aconteceu aquilo também, eu saí fugido, aconteceu isso, nós não conversamos, não teve uma conversa final, não teve uma despedida, não teve um desfecho, e essas situações vão se tornando pendências, e tudo que se torna em pendências em nossa vida, isso dá problema, gente, isso é terrível, não dá bom não, tá certo? Então aqui nós estamos entendendo o porquê nós fugimos. Hoje falaremos sobre isso, estamos estudando a vida de Jacó, e Jacó, mesmo sendo um homem de Deus, era um fujão. Tem algum fujão aqui, gente? Tem algum fujão aqui no nosso devocional de hoje? Tem algum fujão? Alguém que está sempre fugindo? Já se entrega logo, já fala, estou por aqui, pastor. Eu estou fugindo direto, eu sou aquela que foge de um lado, já mudei de estado, já mudei de cidade, já mudei de rumo, já mudei de igreja não sei quantas vezes, não consigo me encontrar, já mudei de parceiro e não consigo ser feliz. Talvez é você essa pessoa que Deus está ministrando ao seu coração. É tempo de parar de fugir, se resolver, estar disposto a se curar para poder recomeçar de maneira correta, tá certo? Quero pedir já para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal neste momento, tá certo? Tem um botão aqui abaixo, inscrever-se, é gratuito quando você faz isso, tá bom? E você fazendo isso, se inscrevendo, você todos os dias vai receber esse conteúdo, tá bom? E após os novos se inscreverem, eu quero pedir para todos agora, tem um botãozinho assim, um joinha, o like, quero que todos apertem o like, tá bom? Por favor, façam isso. Quando você faz isso, você me ajuda a evangelizar. Essa palavra está chegando para muita gente, viu, irmãos? Tem muita gente se convertendo, se achegando a Jesus, aprendendo um evangelho diferente. Nós falamos na semana passada, muita gente tem a visão de Deus, um carrasco, pessoas foram criadas numa igreja rígida com seus pais e hoje estão até hoje longe da presença de Deus, e aqui no Café com Palavra consegue entender, conhecer o Deus de fato como Ele é. Isso tem aproximado vidas. Quando você se inscreve, quando você dá o like, o YouTube ele recomenda essa mensagem para muita gente que também é abençoada através da palavra, tá certo? Por falar em palavra, vamos para o nosso texto bíblico nesta manhã de hoje, que está uma bênção. Gênesis capítulo 31, verso de número 20 e o verso 21 diz assim: Foi assim que Jacó enganou Labão o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo que tinha e, atravessando o Eufrates, foi em direção aos montes de Gileade. Uau! A fuga, gente. Eu já falei o quanto a fuga ela é perigosa. O quanto fugir causa em nós sensações de desespero, causa em nós tristeza,
causa em nós sensação de covardia, sentimentos de covardia, de medo, fugir é muito ruim. E quando nós começamos a fugir várias e várias vezes, isso vai aumentando em nós, vai criando em nós pensamentos destrutivos ao nosso respeito, vai criando em nós uma visão ruim ao nosso respeito. Sou uma pessoa que não consigo terminar nada, eu vivo fugindo, eu não sou capaz, eu não sou corajoso bastante, eu não sou homem bastante para resolver minhas coisas, eu não sou mulher para resolver. Eu estou aguentando tudo calado e não falo nada, está me fazendo mal. Tem gente quase infartando porque está suportando muita coisa. Eu quero falar sobre isso hoje. Quando suportamos uma carga excessiva emocional e não falamos e não resolvemos, isso se torna um grande problema. Falando sobre Jacó, gente, no dia de ontem, você que não ouviu a mensagem de ontem, volta para ouvir a mensagem de segunda-feira, que foi forte demais. No dia de ontem nós falamos que Jacó ele foge, ele sai da sua casa, porque seu irmão queria matá-lo e ele se sente culpado de não ter contado para o pai que ele havia feito uma troca com o irmão. Então naquele momento Jacó não teve tempo de conversar, porque se ele não conversou antes, depois da fuga, que não teria mais jeito. Depois que o irmão dele chega, vá atrás dele para matá-lo, ali Jacó se tornou errado, coisa que não deveria ter acontecido se ele tivesse conversado com o pai antes, entende? Quando você não conversa, quando você não resolve, quando você não conta a sua versão, é apenas a versão de quem não gosta de você. É apenas a versão de quem se sentiu ofendido, é apenas a versão de quem fala o que quer falar. Então Jacó agora perdeu o seu direito de voz, perdeu o seu direito de se defender. E por orientação da sua mãe, ele vai para a casa de Labão, que era o seu tio, e quando ele chega lá, ele encontra as filhas de Labão, ele ajuda as moças ali, automaticamente as moças chegam em Labão e falam da valentia daquele homem. Jacó ali chega todo valente, os pastores que não deixavam as moças tirar água, Jacó vai lá e enfrenta os pastores, afinal de contas ele tinha que chegar causando uma boa impressão. Se ele chegasse lá como um covarde que ele saiu da sua terra, ele não teria guarida, ele não teria lugar. Então Jacó finge ser alguém que ele não é. Jacó finge ser valente, sendo que na verdade ele era um covarde. Jacó finge ser alguém autoconfiante, sendo que na verdade ele era alguém que a sua autoestima estava lá embaixo. Jacó finge ser alguém forte, sendo que na verdade, interiormente, ele era alguém fraco, porque vivia fugindo. Mas ele ali, ele pinta, ele transforma-se em um personagem para tentar as pessoas gostarem dele. Mas todo personagem, gente, não consegue interpretar durante muito tempo. Tudo aquilo que é encenação não dura muito tempo. E muitas das vezes nós estamos nos fingindo de forte, sendo que estamos quebrados. Muitas das vezes nós estamos demonstrando algo que nós não somos, algo que nós não é verdade. Mas com medo do julgamento, com medo do que as pessoas vão falar ao nosso respeito, a gente tenta mostrar uma coisa que não somos, e isso também se torna um peso emocional, porque estamos fingindo, estamos mentindo para nós mesmos, estamos tentando enganar alguém e se enganando. Parecia que estava tudo bem com Jacó, ele chega lá, ninguém conhecia ele, mas ele sabia quem ele era. Ninguém sabia da história dele, mas a consciência dele acusava. Não adianta você se fazer de forte. Você é aquele Jacó que fugiu com medo de morrer. Você é o Jacó que enganou o seu irmão. Você é o Jacó que mentiu para o seu pai. Sabe os pensamentos que vêm? Porque quando o passado não é resolvido, ele vive nos atormentando. Quando não fechamos algumas portas do nosso passado, elas vêm com aqueles fantasmas do passado nos oprimindo. É por isso que vemos adultos hoje com muitos problemas da infância que não foram resolvidos. Vemos adultos hoje com problemas que a gente olha, meu Deus, fulano parece que não cresceu. Sim, porque tem uma criança interior aí que tem um monte de trauma que não foi resolvido. E essa pessoa foi só fazendo aniversário, mudando a idade, mas as doenças, os problemas, os traumas, melhor dizendo, continuam aí dentro. Então Jacó chegou fingindo ser alguém diferente para impressionar as filhas e para impressionar o próprio Labão. E deu certo. As pessoas acreditaram naquela versão de Jacó. As pessoas acreditaram que Jacó era aquele homem forte, aquele homem seguro, aquele homem certo de si. Acreditaram, sim.
Como muitas vezes a pessoa acredita em você, acredita em mim, mas só Deus sabe como nós estamos. Na época de Jacó, gente, não tinha recurso. Ele não tinha opção, olha, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso buscar ajuda, eu preciso conversar. Ele não tinha ninguém, você tem. Você pode conversar com alguém. Mas pastor, eu já falei com pessoas que me decepcionaram, já falei com pessoas que eu contei a minha vida, depois espalhou para todo mundo, contou para gente errada, contou para pessoas erradas. Quando a gente conta para pessoas erradas, esse é o preço, infelizmente, que nós passamos. E Jacó, ele não tinha essa ajuda, mas nós temos. Se você quiser se curar, tem como. Só precisa buscar ajuda. E Jacó chega lá, gente. Ele chega trabalhando. Labão gosta daquele moço, afinal de contas era um homem. Labão tinha só 2 filhas mulheres. Era força, era mão de obra. Então Labão enche os olhos. Quem é esse menino? Olha, ele ajudou a gente, ele fez isso, fez aquilo. Labão falou, não, traz ele para cá, traz ele para jantar. Fica com a gente. Era o que Jacó precisava. Ele precisava de uma casa. Precisava de um lugar. Labão oferece para ele aquele lugar. Jacó tem um momento de recomeço na sua vida, gente. E ali era a chance dele recomeçar direito. Ali era a chance dele parar de fugir. Ali era a chance dele fazer o que era para ser feito. Quantas das vezes Deus nos dá uma segunda chance e nós cometemos o mesmo erro? Tem pessoas me ouvindo agora que estão se sentindo mal consigo mesmo porque Deus deu segundas chances para você. Deus me deu segunda chance. E a gente vai lá e erra de novo. A gente vai lá e comete as mesmas coisas. Olha como começa a história de Jacó. Na casa de Labão. Jacó começa a gostar da filha de Labão. Jacó começa a gostar de Raquel, que era a filha mais jovem de Labão. Ele falou, olha, o que o senhor acha de eu trabalhar para o senhor pela sua filha? Era uma espécie do dote, tinha que pagar o dote. Até hoje, no país do Oriente Médio, se paga-se o dote para casar com uma moça. Como Jacó não tinha dinheiro, ele resolveu pagar com mão de obra. E Labão falou, tudo bem, trabalha 7 anos e eu te darei a mão da minha filha em casamento. E diz a Bíblia que Jacó trabalha, aqueles 7 anos foram como se fossem poucos dias, porque Jacó amava Raquel. E ele trabalha, e quando chega o dia de receber a sua esposa, porque ele já havia cumprido 7 anos, o sogro faz uma festa, manda Jacó para a tenda e manda a filha mais velha no lugar de Raquel, manda Lia. E quando Jacó acorda no dia seguinte, havia consumido ali a noite de núpcias com Lia, ele se assusta, ele olha, mas peraí, o que aconteceu? Seu pai se enganou? Quem é você? Eu sou Lia, mas cadê Raquel? Não, meu pai, vai lá conversar com meu pai. Jacó vai bravo conversar com o sogro no dia seguinte. E o sogro fala, ô rapaz, sabe o que acontece? Esqueci de te avisar. É que aqui na minha terra a gente casa primeiro a mais velha e depois casa a mais nova. É claro que ele não esqueceu, gente. Labão era esperto. Labão queria que a mão de obra continuasse. Labão queria que Jacó ficasse trabalhando mais tempo para ele. Mas eu vou fazer um acordo com você, rapaz. Fica tranquilo, eu gostei muito de você. Trabalha uma semana, eu te darei minha filha Raquel e depois você trabalha mais 7 anos, mas já com ela casado. Jacó queria, gente. Então Jacó trabalha mais 7 anos para o seu sogro. Cumprindo-se os 14 anos trabalhados, agora Jacó vira sócio do sogro. Ele vai trabalhando para Labão ali, fazendo serviços ali. E acontecia que todo o serviço de Jacó, gente, Deus abençoava. Era próspero. Jacó tinha os problemas, ele era fujão, mas ele era muito trabalhador. Quer dizer para você, homem, mulher de Deus, você é guerreiro. Você é guerreira, irmã. Só você sabe o peso da luta que você carrega nos ombros. Só você sabe que não é fácil para chegar onde você chegou. Você sabe as dores que você tem carregado. Você sabe, meu irmão, que não tem sido fácil. Vamos para a nossa palavra de hoje? Todo dia tem uma palavra profética para você que é novo aqui. Você precisa digitar essa palavra, tá certo? Falar e digitar. A palavra de hoje é: eu sou mais forte do que muitos imaginam. Digita aí: eu sou mais forte do que muitos imaginam. Declara isso com fé. Declara isso com ousadia, com coragem. Eu sou mais forte do que muitos imaginam. Coloque isso aí nessa manhã de terça-feira, é isso mesmo. Jacó era guerreiro, não tinha preguiça não, trabalhava mesmo. Todo aquele que trabalha, se esforça, Deus honra. Não estamos aqui só para falar de defeitos, estamos aqui para falar de qualidades.
Mas se fugir tem sido o defeito que tenha te atrapalhado, resolva esse problema. Olha quantas qualidades você tem, meu irmão. Olha quanta coisa boa você tem, minha irmã. Resolva essa questão. Jacó tinha qualidades, mas ele não resolvia o problema da fuga. E olha o que acontece, gente. Quando ele começa a prosperar, o sogro começa a, de certa forma, querer atrapalhá-lo. E o sogro fala para ele, qual é o seu salário? Fala para ele, qual é o seu salário? Quer ganhar o quê? E Jacó determina o salário para o sogro. E de repente o sogro fala, Jacó, todas as ovelhas que nascer malhada é sua. Porque nasciam poucas ovelhas malhadas, foi só o sogro falar aquilo. Deus abriu a mada das ovelhas e começou a nascer ovelha malhada. Jacó foi crescendo, o rebanho de Jacó foi crescendo. Agora ele estava trabalhando para o sogro, mas ganhando como recompensa as ovelhas que nasciam. Quando o sogro viu que nascia malhado, o sogro mudou. Falou, olha, vamos mudar agora. As que nascerem salpicadas vão ser suas. E quase não nascia salpicada. Começou a nascer só ovelha salpicada. Quando Deus quer honrar alguém, Deus honra e acabou. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele é dono do tempo, Ele é dono da vida, Ele é dono da natureza, Ele é dono de tudo. O poder está nas mãos de Deus, meu irmão. E Ele vai te honrar ainda mais. Esse ano tem sido um ano de honra na sua vida e vai ser ainda mais. Você só precisa entender que as pendências precisam ser resolvidas na sua vida. O demais Deus está fazendo, as outras coisas Deus está cumprindo, Deus está trabalhando. Então, Labão muda o salário de Jacó 10 vezes, gente. 10 vezes, não é brincadeira não. Na intenção de prejudicar Jacó. E quanto mais ele tentava prejudicar, mais Deus abençoava. Jacó chama as suas duas esposas, que eram filhas do seu patrão, falou, olha, seu pai está me enganando 10 vezes aí. Ele está enganando eu, está fazendo o que não é bom, ele mudou o salário 10 vezes, ele está me injustiçando. E aí está o X da questão, irmão. Se Jacó conseguiu falar para as mulheres dele, por que não falou para o pai? Por que não falou para quem poderia resolver o problema? Por que Jacó não conversou com o sogro, gente? Não parece um déjà vu? Não parece a história se repetindo? Eu falei ontem que ele tinha que ter falado para o pai dele, que o irmão fez a troca. Sei que ouviu a mensagem de hoje, está entendendo essa continuação. Sei que não ouviu, escute. Era para Jacó ter conversado com o pai dele. Ó pai, Esaú quis fazer a troca comigo, mas Jacó não falou com o pai dele. Agora era para Jacó ter falado com o sogro dele. Olha, Labão, você está me enganando, não tá correto o que você está fazendo. Você está tentando me prejudicar. Jacó não fala, gente. Jacó não conversa. Ele fala para quem? Para as esposas. Fala para as mulheres. Tudo me leva a crer, gente, falando de forma terapêutica agora, tá? Jacó tinha dificuldade de se expressar com a figura masculina por conta do seu pai, obviamente. Foi criado com a mãe ele tinha mais a vontade de falar, com a mãe ele se expressava melhor, mas com outro homem ele não falava direito. Era um problema que Jacó tinha, era um bloqueio, era uma trava na vida de Jacó. Talvez pessoas que estão me ouvindo aqui foram criadas por um pai muito rígido, por um pai muito duro, um pai muito severo, que você não conseguia falar para ele, expressar suas opiniões, falar que estava com medo, falar que não queria fazer. Então a vida inteira você engoliu muita coisa. E, infelizmente, você pensa que é a ironia do destino, mas eu sei que é a sua mente inconsciente, você acaba casando com um homem que é parecido com seu pai, bruto, que não consegue entender as coisas, que não tem diálogo, que se você falar alguma coisa, você vai ser rechaçada, você vai ser pressionada, ele não vai respeitar a sua opinião, e você tem dificuldade de se expressar. Quem sabe você é igual a Jacó, está na mesma situação. Olha que situação. Jacó conversa com as esposas. Olha, eu estou cansado de ser enganado. E ao invés das esposas falar para ele, conversa com meu pai, fala com ele. Já as mulheres, as filhas não falam nada. As filhas de Labão, olha tudo que Jacó passa, gente. E falou, Jacó, você vai fazer o que com isso? Diante dessa situação, o que você vai fazer? Jacó falou, eu vou fugir. Por quê? Porque ele estava acostumado já a fazer aquilo, gente. Quando o ambiente não era favorável, ele fugia. Ao invés de resolver o problema, ele fugia. Quando o ambiente confrontava Jacó, ele fugia. A primeira vez talvez foi difícil fugir, sair da casa dele, mas depois que faz a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, se torna corriqueiras, fica mais fácil. Ei, o Senhor está dizendo para você, essa semana é para você, é para mim, é para nós, para de fugir. Até quando vai ficar pulando de galho em galho? Até quando você não vai criar raízes em lugares? Porque só porque te desagradaram, só porque não foi do seu jeito, você fugiu. Você sabe, você está indo para outro lugar, mas é temporário.
logo vai para outro, logo vai para outro, até que não vai para lugar nenhum, porque era assim que você estava. Enfrente situações, suporte os processos. Nem sempre vai ser do seu jeito, nem sempre vai ser do jeito que você quer, nem sempre vai ser da sua maneira. Mas a falta, gente, de ouvir não quando a gente é criança nos faz criar, nos tornarmos adultos mimados. Ah, eu estou chateadinho. Ah, não fizeram do meu jeito. Ah, não foi do jeito que eu queria. Ah, não me chamaram, não me notaram, não me viram, não me escolheram. Oh, meu Deus. Até quando? Vai se sentir chateado, chateada e vai ficar fugindo. Embora Deus já tinha falado com ele, a visão de Deus para Jacó era para ele ir embora mesmo. O tempo dele tinha findado ali. Mas sai pela porta da frente, Jacó. Conversa. Faz o que tem que ser feito. Para de ficar evitando, protelando coisas que você tem que fazer, rapaz. Alguém está entendendo aí? Coloca aí nos comentários se você está entendendo essa mensagem. Coloque aí. Coloque aí. Dentro da visão terapêutica, gente, a fuga de Jacó aqui representa um esgotamento emocional. Esgotamento emocional. Emocionalmente falando, Jacó estava acabado, arrasado. Porque o sogro fez isso com ele. Fez Jacó de bobo, vai para lá, para cá, fez um monte de coisa. Quando nós não sabemos colocar limites nas pessoas, nós acumulamos dor até explodir ou fugir. A pessoa está falando direto, está me ofendendo, está me xingando, está acabando comigo e eu não sei colocar limite. Eu não sei falar, para, não estou gostando. Não, o jeito que você está fazendo eu não aceito. Ser tratado desse jeito eu não aceito. Falta esse posicionamento. Quando eu não me posiciono assim, gente, ou eu vou chegar um dia que eu vou explodir, xingar, acabar com tudo, ou então eu vou fugir. Ou a pessoa explode ou ela foge. E você pode evitar essas duas coisas, explodir e fugir. Mas você precisa se posicionar. É posicionamento que vai te fazer resolver essa questão. É você chegar e conversar. E nós falamos ontem, às vezes a pessoa pensa, mas a conversa não vai ser boa. A converse. Porque fugir sem tratar a alma só vai fazer você repetir ciclos. Eu preciso dizer de novo, fugir sem tratar a alma vai fazer você repetir. Vai fazer você fugir de novo e de novo. E a vida inteira vai ser assim. Tá fugindo para lá, foge para cá, corre para lá, corre para lá. Conheço pessoas, gente, que não tem paradeiro, não consegue, chegam no lugar felizes, chegam alegres. Pouco tempo depois já não serve mais aquele lugar. Pouco tempo depois as pessoas dali já não prestam, as pessoas dali já perseguem ela, as pessoas dali já não gostam dela. É sempre a mesma história. E vai para outro lugar. Chega feliz, contente, alegre. Todo mundo é bom, todo mundo é maravilhoso. Pouco tempo depois já não é mais bom aquele lugar também. Vai para outro lugar. Até quando? Não é só sobre trocar de lugares de tempo em tempo. É sobre a vida não andar. É sobre você não ter raízes. Porque pessoas dessa natureza, eu digo sem medo de errar, gente, porque eu conheço. A vida é desse jeito também. Tá lá em cima, tá lá embaixo. Melhorou, piorou. Tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá. A vida é desse mesmo jeito, não tem paradeiro. O que nos faz ser forte é criar raiz, é nos estabelecermos em lugares. É ficar um período em lugares. É passar anos em lugares, é conhecer melhor as pessoas. Não é ver o defeito e correr. Não é ver a coisa ruim e fugir. Não é na primeira crise falar em separar. Não é no primeiro problema arrumar as malas e ir embora. Não. É criar raízes. Não é mudar de ministério, não é mudar de igreja. A gente está sem opção de ir para a igreja. Já foi em todas as igrejas do bairro. Não tem mais igreja, você já passou por todas. Tem que chegar e tem que resolver o problema. Você precisa se curar. Você precisa de ajuda. Jacó sai de mansinho, gente. Sem falar pro sogro. Ô, gente, no mínimo, obrigado. Olha, eu sou grato ao Senhor. O Senhor me acolheu aqui quando eu cheguei, alguns anos atrás, sem nada. Passando necessidade praticamente, o Senhor me acolheu. Bem ou mal, o Senhor me deu guarida, o Senhor me deu comida, o Senhor me deu lugar para dormir, coisa que eu não tinha. Aqui eu me senti seguro, porque eu vim fugido. Porque ele não foi sincero, não falou pro sogro,
mas resolveu sair calado. Resolveu sair sem falar mais uma vez, segunda fuga da vida de Jacó. Coloca nos comentários se já tinha visto esse Jacó aqui, se já tinha observado esse Jacó. Coloca nos comentários aí. Quero orar por você no dia de hoje. Deus está dizendo para nós, paremos de fugir. Vamos ter que conversar, vamos ter que resolver, vamos ter que alinhar. Não é brigar. Não é briga, não é sobre briga, não é sobre confusão, não. É sobre conversarmos, é sobre falarmos o que nos desagrada e também conseguir ouvir o que estamos fazendo que não agrada a pessoa, porque às vezes estamos prontos para falar, mas não estamos prontos para ouvir. Então é você saber. Falar precisa, e muito mais que falar, é você saber ouvir. Baixar a cabeça, reconhecer que precisa melhorar também. Porque senão me torno vendo só erro nas pessoas, só erro no patrão, só erro no pastor, só erro na irmã, erro em todo mundo e na minha cabeça só eu estou certo e eu não sou dono da verdade, eu também erro. Mas para isso tem que ter humildade de sentar e também ouvir. Sentar e também ser corrigido. É aí que a gente cresce, é aí que as coisas acontecem, é aí que o jogo vira. Então o Senhor está dizendo para nós hoje, para de fugir. Resolve as pendências. Fala o que tem que falar. Resolva. Ponha limites nas relações. Se expresse, fale o que não está bom. Converse sobre o que não está sendo agradável, sem brigar, sem xingar, com sabedoria. É assim que as coisas mudam. Coloca a mão no coração, nós vamos orar nesta manhã de terça-feira de palavra forte, viu? Se a palavra está sendo forte, coloca nos comentários. Eu sei que é uma palavra, é um café meio sem açúcar, mas coloca nos comentários se Deus está falando com você. Senhor Deus, em nome de Jesus, te damos graças por esta mensagem, por esta palavra. Te damos graças pelo teu agir, pelo teu mover. Seja conosco, Espírito Santo, nos abençoando de forma especial e poderosa. Confirma a bênção, confirma a vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Respirar fundo aí, minha irmã. Respirar fundo, meu irmão. Abre o sorriso, 9h15. Eita glória. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Lembrando que ao meio-dia, daqui a pouquinho, meio-dia, tem a nossa oração no meio-dia. Estaremos juntos, segundo dia da campanha de Daniel. Vem comigo, tem muita coisa boa para nós. Pastor, eu não estou nesse canal ainda não. Se inscreve nele agora. Carlos Goncalves. É isso mesmo, Carlos Goncalves, certo? 7777. 4 vezes o número 7. Você vai encontrar lá no nosso canal de oração. Já se inscreve nele, coloca o relógio para despertar e vem comigo meio-dia para oração. Pastor, não consigo orar meio-dia. Ore 2, 3, 5, 10, 11. Ore à meia-noite, mas ore. Campanha de Daniel. E hoje o tema vai estar forte. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe.